Você já teve a sensação estranha de que está vivendo o mesmo dia repetidas vezes, como se a sua vida estivesse presa em um looping invisível, onde os cenários mudam levemente, mas o resultado final é sempre o mesmo? As mesmas dificuldades financeiras, os mesmos conflitos emocionais, os mesmos medos, as mesmas promessas internas de que amanhã vai ser diferente, seguidas pela frustração silenciosa, quando nada realmente muda. Isso não é falta de esforço, nem preguiça, nem azar. É o que podemos chamar de uma falha na realidade percebida, uma estagnação sutil, quase imperceptível, que mantém você operando dentro de um mesmo campo de possibilidades. E é exatamente aqui que entra o conceito de salto quântico, não como ficção científica, não como algo mágico ou distante, mas como uma mudança profunda no nível da realidade pessoal. Um salto quântico não é sobre mudar pequenas coisas externas, é sobre mudar o estado a partir do qual você vive, pensa, decide e age. A sua realidade atual não é a única disponível. Ela é apenas uma entre inúmeras versões possíveis, coexistindo como caminhos paralelos. E o ponto mais importante é entender que você não é um espectador passivo dessa realidade. Você é o agente que escolhe, mesmo sem perceber, qual versão está experienciando. Quando essa escolha se torna consciente, o jogo muda completamente, porque a mudança deixa de ser um desejo abstrato e passa a ser um movimento interno que reorganiza tudo ao redor. Para compreender como esse movimento acontece, é fundamental entender o que realmente significa energia intencional. Muito além de conceitos místicos ou frases motivacionais, energia intencional é consciência direcionada com propósito claro. Não se trata de pensar positivo de forma superficial, mas de sustentar um foco interno coerente entre pensamento, emoção e expectativa. Pensamentos não são apenas ideias que surgem e desaparecem sem efeito. Eles carregam uma frequência específica, mensurável, que interage com o ambiente e com o próprio corpo. Cada pensamento repetido cria um padrão, e esse padrão se transforma em uma assinatura energética pessoal. As ações do dia a dia, as decisões automáticas, as reações emocionais e, principalmente, as crenças subconscientes, aquelas que você raramente questiona, constroem essa assinatura de forma contínua. Quando alguém diz "minha vida nunca muda", não está apenas descrevendo um fato percebido, mas, na verdade, reforçando uma frequência que mantém a experiência exatamente como está. Energia intencional começa no momento em que você percebe que não basta querer algo diferente. É necessário sustentar internamente o estado correspondente a essa nova realidade, mesmo antes que ela se manifeste externamente. É nesse ponto que o alinhamento vibracional se torna um conceito essencial, e não um jargão abstrato. Alinhar-se vibracionalmente significa harmonizar o seu estado interno com a realidade que você deseja viver. Se existe um desejo por prosperidade, mas o estado interno predominante é de escassez, medo ou desconfiança, ocorre um desalinhamento. Esse desalinhamento se manifesta na forma de resistência, esforço excessivo, sensação constante de luta e bloqueios recorrentes, como se cada avanço exigisse um preço emocional alto demais. O alinhamento não exige perfeição emocional, mas coerência. Práticas simples e acessíveis ajudam a ajustar essa sintonia, como a gratidão consciente, que desloca o foco da falta para a presença. A visualização, que treina o sistema interno a reconhecer uma nova possibilidade como real. E a linguagem consciente, que substitui afirmações limitantes por narrativas mais alinhadas com o futuro desejado. Quando o alinhamento acontece, as ações deixam de ser forçadas e passam a fluir com mais naturalidade,
porque o estado interno já não está em conflito com o objetivo externo. A mecânica da manifestação se revela justamente na união entre energia intencional e alinhamento vibracional. Não é um processo místico isolado, nem puramente psicológico. É uma interação contínua entre atenção, percepção e ação. Um dos conceitos mais esclarecedores nesse processo é o chamado efeito do observador, explicado de forma simples. Aquilo que recebe atenção consistente tende a se organizar e ganhar forma na experiência. A atenção consciente atua como um amplificador, moldando escolhas, interpretações e respostas ao ambiente. O salto quântico acontece quando 3 etapas se alinham de forma clara. Primeiro, a identificação consciente da realidade desejada, não como um desejo vago, mas como um estado específico de experiência. Segundo, o alinhamento da energia interna com essa realidade, ajustando pensamentos, emoções e expectativas. E terceiro, a execução de ações inspiradas, que surgem naturalmente quando o alinhamento está presente, sem a sensação de esforço excessivo ou autossabotagem. Esse processo não ignora desafios, mas muda a forma como eles são enfrentados, transformando obstáculos em pontos de ajuste, e não em sinais de fracasso. O futuro, dentro dessa perspectiva, não é algo que simplesmente acontece com você. Ele é co-criado a cada escolha consciente. Dar o salto quântico começa com passos práticos e imediatos. Observar padrões repetitivos, questionar crenças automáticas, escolher conscientemente estados internos mais coerentes com a realidade desejada e agir a partir desse novo ponto de referência. Medos e crenças limitantes surgem nesse caminho, e isso é esperado. O diferencial não está em eliminá-los completamente, mas em não permitir que eles definam as decisões. Estratégias simples, como nomear o medo, reduzir o objetivo a microações e manter o foco no processo em vez do resultado imediato, ajudam a atravessar esse período de transição com mais segurança. O convite final é claro. Experimente conscientemente esse movimento, observe as mudanças sutis que começam a ocorrer e compartilhe suas primeiras percepções. O compromisso com a cocriação consciente não exige certezas absolutas, apenas presença, intenção e disposição para ajustar a própria sintonia. O salto começa no instante em que você decide não repetir o mesmo dia mais uma vez. E antes de encerrar, aqui vai a frase de efeito que conecta tudo o que foi dito até agora. Quando você muda o ponto de onde observa a realidade, a própria realidade é obrigada a se reorganizar ao seu redor. Nada muda primeiro do lado de fora. O salto começa no observador. Se esse conteúdo expandiu sua percepção, não deixe essa energia morrer aqui. Inscreva-se no canal Cura do Ser agora, porque toda semana este espaço é usado para quebrar padrões invisíveis, reprogramar a forma como você percebe a realidade e ensinar, passo a passo, como assumir o controle consciente da própria experiência. Ative o sino para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários qual área da sua vida você está pronto para transformar com o seu primeiro salto quântico. O próximo nível da sua realidade começa com a decisão de continuar essa jornada.